Muito bom dia. Retomamos mais uma vez a nossa série Claves Notariais e Registrais, que conta com o apoio da Norégia do Paraná, bem como do IMAEG, Instituto Maranhense de Estudos Jurídicos, presidido pelo Dr. Tiago Estrela. Quero agradecer muitíssimo a esse apoio, em particular cumprimentando o Dr. Tiago Estrela e a presidente da Norégia do Paraná, a doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia. Nós estamos cuidando nestas aulas, nesse momento, do tema da atribuição de nome. Isso é algo que vai ocupar-nos por 5 exposições. Já o fizemos numa primeira vez, não é? Na semana passada. E vamos continuar ao largo das próximas semanas tratando desse assunto. E como é próprio das claves, esse é o objetivo, a ideia é, efetivamente, tomando um tema jurídico, e aqui no caso de interesse das notas e dos registros, nós nos dedicarmos a expandir as vistas. Ao fundo, é tentar descobrir por que razão o nome é importante para os registros e as notas, para as notas e os registros, em particular, porque importa, num primeiro momento, e muitíssimo, para o registro civil das pessoas naturais. Ou seja, tentar descobrir a razão pela qual uma escritura notarial tem que indicar o nome daqueles que sejam seus outorgantes e também o nome de quem a autentica esta escritura. Por que razão o registro de imóveis tem que indicar o nome dos que participem da inscrição? E lhe deem tanta importância que, além de figurar num livro específico, o livro 2 ou o livro 3, também vai figurar no livro 5, no indicador correspondente. Claro que nós todos, de algum modo, temos esse conhecimento de maneira intuitiva, ainda que nós não nos dediquemos a pensar sobre o assunto, sobre a importância dos nomes. Aqueles que atuam na esfera jurídica, sejam notários, registradores, promotores públicos, advogados, juízes, e eu vou um pouco além, até o conjunto dos hombres de la calle, ou seja, os homens da rua, sabem que um documento tem que ter um nome, tem que dizer respeito a alguma pessoa, que o anonimato não é o adequado, ou a ausência de nome, a anomia, no fundo, não só a ausência do nome, mas também a ausência da norma, a ausência da ordem correspondente a isto. Então, esse é um conhecimento que nós temos de maneira intuitiva. O que eu estou procurando trazer aqui é aflorar esse conhecimento, essa noção mais ou menos intuitiva, essa percepção que nós temos da importância do nome, com alguns tantos exemplos que nos permitam fazer com que essa ideia floresça na inteligência e que nós tomemos consciência da importância do nome para a vida dos indivíduos e da sociedade e portanto, reforcemos o relevo das notas e dos registros. Se nós mostrarmos a importância do nome, se nós mostrarmos que o nome tem que ter uma certa estabilização, que essa estabilização corresponde, em primeiro lugar, ao registro civil das pessoas naturais. Depois isso se estende às demais atividades do chamado extrajudicial, do direito extrajudicial. Nós estamos exatamente pondo em evidência a importância, a relevância das atividades das notas e dos registros. Portanto, é um modo de mostrar, por seu objeto, o relevo dessas nossas atividades extrajudiciais, ultimamente tão, de modo hostil, tratadas por muita gente. Frequentemente, gente que não consegue compreender a importância
dessas instituições. E que prefere abdicar de milênio, mais de milênio, de uma instituição como é o notarial, para ficar com a aventura da ideia do livre mercado. Nós estamos exatamente vendo exatamente nesses dias o que significa a frase de Lacordaire: a liberdade entre o forte e o fraco escraviza. E só a lei liberta, e só a ordem liberta. Bom, vamos então tratar desse assunto justificado aqui já o motivo pelo qual se faz algo tão aparentemente difuso, disperso, em relação ao tema que se vai, a pouco e pouco, encaminhar para o campo específico das notas e dos registros. Como sabem, o texto será publicado amanhã. Nós invertemos, graças aí à consideração da doutora Mônica, nós invertemos a ordem. Em vez de publicar o texto na véspera da exposição aqui, o que nós estamos fazendo é publicá-lo depois da exposição. Parece-me também melhor. Bom, os nomes têm sempre alguma relação com as essências. Sempre alguma coisa há dessa relação. Ou seja, os nomes exprimem e significam uma paixão da alma. A paixão da alma, por sua vez, se refere a um ser, a um ente, de maneira que há uma relação, ainda que indireta, entre o nome, enquanto expressão e manifestação de uma ideia, em relação às essências das próprias coisas. Essência é aquilo que faz com que uma coisa seja o que ela é e não outra. Basta-nos essa consideração. Bom, isso não exclui que, de algum modo, os nomes sejam convencionais. Mas o convencional não significa arbitrário. São coisas diversas. Pode haver um despótico convencional, mas pode ser um razoável convencional também. De maneira que aqui se encontra a principal razão, porque já ao largo dos séculos a filosofia clássica tendeu frequentemente a começar a sua tratativa pela definição nominal. Quid significatur per nome, aquilo que se significa pelo nome. É muito interessante. Eu ontem, para elaborar o texto, um dos textos para a série Registros sobre Registros, que, como sabem, sob o patrocínio da Noruega do Paraná, se expõe em aulas, se expõe essa série em aulas às quartas-feiras, às 10h30, aqui mesmo pelo Facebook. Para elaborar um texto relativo a este assunto, eu fui estudar um tanto a obra Direitos Reais, do grande jurista brasileiro que foi Afonso Fraga. E Afonso Fraga tinha exatamente esse cuidado. Após uma brevíssima introdução do tema, a primeira coisa que fazia era definir nominalmente a palavra, o nome. Tanto no plano etimológico, indo, portanto, à raiz do nome, quanto depois no plano semântico. Ou seja, é a forma pela qual se aproxima da realidade. Porque nós, para nos aproximarmos da realidade, temos que saber realisticamente qual o uso que se faz habitualmente da palavra. Ou seja, em vez de criarmos a palavra a partir de uma consideração idealista, subjetiva, etc., vamos ver como é que se usa essa palavra, ou seja, como é que as pessoas utilizam normalmente. Vamos buscar o chamado usus loquendi, o uso da palavra pelas pessoas em geral. E recentemente, relativamente recente, um livro muito importante de Martin Echavarria, é um psicólogo importante, e um livro, aliás, de psicologia, chamado La Praxis de la Psicologia, publicado esse livro no ano 2009, ele mostra a raiz psicológica desta
tratativa inicial sempre pela definição do nome. Em rigor, nós podemos dizer que isso já estava assentado numa passagem célebre, do fundamento que foi esposado por São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, de que ninguém pode designar o que não conhece. Se eu não conheço o que é uma coisa, eu não consigo designá-la. Nullus potest significare id quod non cognoscit. Bom, todavia, sem prejuízo de reconhecer-se que, de algum modo, de alguma sorte, haja sempre uma relação entre o nome e a essência, entre nome e numis, essa proximidade fonética é interessante, de nomen numis, ou nomen numen, não se há de concluir que o nome seja apenas atribuível, em sentido próprio, à essência designada. Nem sempre há essa propriedade, essa correlação mais adequada, mais conveniente. Porque se admite, e isso é uma das maravilhas da linguagem, não é? A expressão metafórica. Ou seja, a denominação figurada, denominação por semelhança. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Quando a pacata mãe de família se converte em leoa para defender seus filhos, o que dá suporte a essa atribuição, e nós dizemos isso, a fulana é uma leoa na defesa de seus filhos, é a semelhança ou similitude da proteção materna com a audácia e a fortaleza da leoa. Eu ainda me lembro dos meus tempos escolares, a impressão que me causou explicar-se teoricamente algo que era comum na linguagem, falar no pé da mesa. E aí veio me dizer o que era uma catacrese. Eu ficava espantado com aquelas explicações teóricas de algo que para mim era óbvio, a semelhança entre o pé da mesa e o nosso próprio pé, a nossa perna, etc. Às vezes o nome figurado, esse é um modo metafórico de translação, de transferência, translácio, repousa em semelhanças quanto às causas intrínsecas das coisas que se designam. Quais são as causas intrínsecas? Causa material, causa formal. A matéria e a forma. Sim, apanhando aqui um exemplo. Esse exemplo vem de Ernest Curtius, cujo livro sobre a literatura europeia e a Idade Média Latina eu tenho indicado muito a leitura dos senhores. Ele diz que na Ilíada, de Homero, ao dizer-se que a loucura cega a filha mais velha de Zeus, isso diz Homero, né, que a loucura cegou a filha mais cega de Zeus. Tem-se aí uma similitude causal intrínseca entre a deficiência da visão sensível e a da visão da alma, da visão anímica, que é, nesse caso, uma visão passional. A paixão nos cega. Isso é comum nós dizermos, não é? Dizemos que a paixão nos cega. A paixão cegou determinada pessoa. Nesse momento mesmo, nós estamos vendo aí o que é a paixão da fobia, da chamada nosofobia, medo de doença, e o desespero que leva a situações contraditórias, não é? Ou seja, ao mesmo tempo, alguns entendem que a terapia profilática e precoce é falta de apoio científico bastante, mas ao mesmo tempo com uma necessidade de vencer o medo, leva a que não importa que não haja em relação à vacina a mesma falta de experiência científica, não importa. Isso faz parte da paixão. Paixão cega a alma. É por isso que, sabiamente, nos dizem que quando estamos debaixo de uma influência passional muito grande, devamos evitar discutir, porque nós não conseguimos ver as razões, os motivos no discurso adverso. Então, temos que guardar os argumentos, porque talvez no dia seguinte, ou seja, como me aconselhava muitas vezes o desembargador Dino Garcia, nada como uma noite após a outra, com um travesseiro, um dia após o outro, com um travesseiro de permeio. Ou seja, porque no dia seguinte nós vemos a coisa com outro ângulo, vemos novos argumentos, não estamos mais
sob o influxo muito severo, muito forte das paixões. De maneira que a paixão obscurece a alma, por quê? Porque lhe falta a visão temperada das coisas. Por isso na Ilíada era possível falar que a filha de Zeus se cegava de maneira passional. Porque isso corresponde exatamente à deficiência do sentido externo, visual. Então, tanto quanto a falta de visão nos cega para as coisas sensíveis, a falta de visão da alma, a visão interior, nos cega para as coisas espirituais. E nós até tratamos, lembra-me aqui, uma passagem interessante. Outros autores falaram mais ou menos a mesma coisa, mas essa eu atribuo diretamente a Paul Bourget, grande pensador francês, que dizia: quem não vive como pensa, acaba pensando como vive. De maneira que isso pode se aplicar também ao terreno das paixões. Eu acabo cegando as razões, as melhores razões, para acomodar-me às paixões, ou então acomodar-me, por exemplo, a um mau modo de vida, tentando encontrar justificativa para temperar ou remediar a minha consciência. Outras vezes a transferência do significado é devida a uma dada semelhança das causas extrínsecas. Quais são as causas extrínsecas? Causa eficiente e causa final. Eu vou ainda aqui recolher mais um exemplo indicado por Ernest Robert Curtius, no seu Literatura Europeia e Idade Média Latina. Há uma tradução aqui para o português, que é de 2013, editada pela EDUSP. Eu vi, é provável, estou vendo aqui a editorial Lepanto presente aqui na nossa reunião, suspeito que pode ser tanto o Conde Júlio quanto a doutora Amanda Gil, ambos diretores da editorial Lepanto. E eu me lembro que a doutora Amanda estava lendo. Na verdade, o livro do Curtius não é para ser lido, é para ser estudado. É um calhamaço para ser realmente estudado. Vale muitíssimo a pena. E ela, lembra-me que ela gostou muitíssimo da leitura. Então, diz o Curtius: Cícero falou que as ciências e as artes são servas dos oradores. Como sabem, Cícero está entre os maiores oradores de todos os tempos. Quer dizer, com isso, que as ciências e as artes são causas eficientes para a oração, para o discurso, e para o âmbito da retórica, portanto, que é uma arte liberal. Da mesma forma como as servas, as antile romanas, são servidoras nas atividades de serviço. Portanto, o que ele diz? Que as ciências e as artes servem ao orador, ou se nós quisermos falar numa linguagem atualizada, as ciências e as artes estão para o orador, assim como a empregada doméstica está para a ecônoma, a dona de casa. Dona de casa, o nome para preencher os antigos formulários da aviação, melhor dizer ecônoma. Muito bem. No outro exemplo, o nome juiz de direito aponta dois possíveis acercamentos de similitude. Um pela causa eficiente, outro pela causa final, o da repartição do direito, da repartição do justo, do sumo. Por fim, há nomes que se trasladam por semelhanças nas circunstâncias. Agora já não é nem por causa eficiente, por causa final, nem por causa formal, nem por causa material. A atribuição é por semelhança ou similitude circunstancial. São os nomes que se dizem transferir-se ab extrínseco, desde o exterior, desde fora. Por exemplo, a designação de algo pelo lugar que ocupa. Durante algum tempo, hoje é mais raro que se fale assim, mas durante algum tempo se falava direito, o lugar onde o direito se repartia. Portanto, o fórum era chamado de direito. Um outro exemplo, esse dado por Julius Koch. Julius Koch é um autor interessante que tem, entre outros livros, uma história de Roma, publicada aí em meados do século passado. Ele lembra que Calígula, o nome verdadeiro de Calígula era Caio César.
Mas ele recebeu esse nome, Calígula, que significa botinhas, botinhas, né? Por uma referência circunstancial aos calçados que portavam os soldados romanos, calçados esses que eram chamados no plural de Calidié. E por isso Calígula acabou recebendo esse nome, por essa circunstância totalmente externa. Mas veja que sempre há uma explicação, seja mais próxima ou menos próxima, não diretamente da essência, mas por algo metafórico, por uma expansão, por uma circunstância, mas há uma explicação para atribuir esses nomes. Seja, é uma convenção, mas não é uma arbitrariedade. Não é infrequente uma relação genérica do nome com o nome. Genética, não genérica, genética, ou seja, de origem. E por falar em Gênesis, vamos exatamente no nome de Abrão, de Adão. Adão significa, em hebraico, homem da terra. O homem da terra. Ou seja, foi o primeiro homem, o homem da terra, Adão. Portanto, aí está a gênese de seu nome. Outros exemplos. Os primeiros romanos denominavam-se quirites, e seu direito quiritário. Quem estudou direito romano sabe que há uma etapa do direito romano que é a etapa do direito quiritário. Isso tudo se deu porque Rômulo, que é tido como um dos legendários gêmeos fundadores da cidade de Roma, passou a figurar entre os deuses míticos do paganismo romano. E entre esses deuses ele era chamado de Quirinus. Daí que a primeira cidade, a cidade de Roma, tenha tido a indicação de serem seus cidadãos quirites, porque o seu suposto fundador, Rômulo, se designava Quirinus. A cidade utópica que Caim fundou, por exemplo, cidade de Enoque, chamou-se Enoque porque esse era o nome que Caim atribuiu a seu filho. O primeiro filho de Caim foi Enoque. Outras vezes há uma origem religiosa nos nomes. Aliás, Santo Agostinho, nas Confissões, chega a dizer que a própria linguagem tem por motivo último a confissão do nome de Deus. E uma das explicações possíveis para a origem do nome de Roma, por que nós chamamos a cidade de Roma, Roma, é a de que provinha de uma antiga divindade fluvial, Rumon. Entre os egípcios, por exemplo, uma divindade pagã, Ptah, era um fundador de nomes, ou seja, ele tinha um deus para fundar nomes, ou seja, estava uma origem religiosa entre os egípcios para a designação dos nomes. E nós temos aí outros exemplos. O nome Afrodite, por exemplo, a deusa do amor. Se origina de Afros, que era a espuma do deus pagão Dionísio. Daí que vem a ideia de que o culto dionisíaco seja um culto conexo ao uso de drogas e com caráter hermafrodita. Ou seja, aí está, herma mais afros, a anulação dos princípios contrários. Eu cito aqui uma obra muito interessante de um autor italiano, Ennio Innocenti, que no ano 2009 publicou lá em Roma um livro chamado Lagnose Espúria, em 2 volumes. Muito interessante o livro. Luiz de Góngora, grande autor, grande literato, nas Soledades Segundas, diz o seguinte, a propósito dessa origem do nome Afrodite. Venia al tiempo el nieto de la espuma, ou seja, vinha ao tempo, vinha a nascer, o neto da espuma, ou seja, Cupido, filho da deusa pagã Vênus, Afrodite. Muito bom. Façamos aqui então uma breve referência, apenas, esse é um tema curioso também, a chamados exônimos e endônimos, que são atribuições de nome. É um assunto de importância vistosa agora já para as notas dos registros. Eu explico por quê. Vou contar-lhes um caso. Quando, aqui no início, primeira parte deste século XXI, o doutor Paulo Ferreira da Cunha e eu resolvemos
elaborar em conjunto um livro, que depois veio a publicar-se pela editora Millennium, de Campinas. O livro era Propedêutica Jurídica. Nós tivemos um problema formal importante. Como designar determinados autores num livro conjunto para Portugal e Brasil, quando esses autores são nomeados de maneira diversa nesses países. Exatamente a questão do exônimo e do endônimo. Acabou prevalecendo a ideia de que, como o livro estava sendo editado no Brasil, nós chamássemos os autores ao modo brasileiro. Não há aqui um modo certo ou desacertado nessas referências. Isso depende do uso. Em Portugal, frequentemente se adota a ideia do exônimo. No Brasil, não é regra geral, mas frequentemente é assim. E no Brasil, diversamente, nós adotamos a técnica do endônimo. Mas também não é inteiramente regular isto. Vamos ver como isso funciona com alguns exemplos. Um nome estrangeiro, por exemplo, Johannes, nome alemão. Ou Ticius, nome latino. Bom, aqui nós temos a tradução Tício. Johannes, frequentemente traduzimos por João. E também é assim em Portugal. Então nós podemos adotar esses nomes ao modo autóctone ou nativo, chamando alguém de Johannes, e ao colocar no registro o faremos desse modo. Por exemplo, Johannes damos aí um nome qualquer, para Miller, Johannes Miller. Ou vamos colocar ao filho que vai tomar o nome do pai, mas não quer o nome do avô, mas não quer seguir essa grafia, vamos traduzi-lo. João Miller, por exemplo. Se nós tomamos nesse modo autóctone, ou nativo, ou seja, igual da origem, nós temos aí a figura do endônimo. Endônimo. Conservamos a grafia e, frequentemente, o som, na medida do possível, correspondente a esse âmbito dos endônimos. Mas pode ocorrer, diversamente, que se alterem a grafia, como eu disse, e o som do nome. E aí vem um exemplo exatamente tirado dessa minha experiência de coescrever o livro Propedêutica Jurídica com o professor Paulo Ferreira da Cunha, de Portugal. Tomemos o nome deste mitômano que tanto mal causou ao pensamento mundial, Jean-Jacques Rousseau. Pensador celebrado exatamente por seus devaneios ficcionais. Ele, em Portugal, é chamado de João Jacobo Rousseau. Frequentemente, ao citar-se o nome de Jean-Jacques Rousseau, que no Brasil é chamado assim, Jean-Jacques Rousseau. Essa é a prática no Brasil. Ele, em Portugal, é chamado de João Jacobo Rousseau. Bom, quando em Portugal se fala assim, o que nós estamos fazendo é adotar o exônimo. Ou seja, estamos vertendo para uma linguagem local um nome que nativamente era diferente. E como se trata de nome de pessoa, esse exônimo recebe uma especificação. É chamado de exantropônimo. Exantropônimo. Da mesma sorte, se para o Brasil, aqui no Brasil, nós designamos a capital da Espanha, Madrid, eu tenho a tendência de escrever assim, sabe? Algumas vezes eu voltei atrás e convenceram-me a escrever Madrid, que seria mais usual no Brasil, mas eu voltei à ideia de que as capitais devam manter o mais possível a forma como se escreve. Não é uma regra geral também, ela sofre exceções, mas eu resolvi adotar essa técnica.
Então, se nós grafamos Madrid com D, nós temos um caso de endônimo, ou seja, respeitamos a linguagem nativa, a linguagem de origem. Se diversamente usamos o nome Madrid, sem o D final, nós utilizamos um exônimo, que especificamente se chama aqui de exotopônimo. Exotopônimo. Nós vamos prosseguir na próxima semana, e agora tratando na exposição seguinte, de uma forma avessa da atribuição de nomes. Ou seja, como é que há a desconstrução ou perda do verdadeiro caráter significativo de um nome. Porque tem-se hoje aos nossos olhos essa ideia. Nós conseguimos muitas vezes destruir uma instituição, por exemplo, de dois modos: destruindo-a efetivamente, por meio de leis, etc., ou até fisicamente, quando o caso. Mas podemos destruí-la alterando-lhe inteiramente a designação, o conceito, baralhando as suas notas compreensivas. É uma forma, portanto, de desconstruir, que nós vamos ver na semana que vem. Bom, o objetivo, portanto, dessa aula foi o de ir mostrando como o tema do nome é mais complexo, no primeiro momento também, mas mais relevante do que normalmente nós nos damos conta. Quando o escrevente de um cartório do registro civil das pessoas naturais está lá fazendo o lançamento de um nome, etc., é natural que ele não ponha atenção no que representa de importância individual e social. Esse nome que com que alguém se identifica, com que alguém se considera individualmente e no plano social. Só que isso se estende não só para as pessoas, mas estende também para as coisas. E daí a relevância dessa matéria. Eu próprio tenho na origem do meu sobrenome essa dificuldade. Quando o meu avô paterno foi obrigado a fazer o registro civil por uma determinação governamental, há páginas tantas, isso nos princípios do século XX, foi obrigado a comparecer ao boticário local, que era quem recebeu na cidade de Nuporanga, aqui no estado de São Paulo, a atribuição registrária. E como o sobrenome do meu avô era muito complicado, a pronúncia árabe, meu avô era já brasileiro, mas o filho de libanês, como era um sobrenome complicado e de pronúncia difícil, o boticário sugeriu que meu avô se atribuísse um sobrenome aportuguesável, por assim dizer. E meu avô utilizou o sobrenome Dibi, com B no final, B. Que o Dr. Rogério Tobia, que nos assiste, poderá confirmar, ele fala o árabe ou não. Dibi significa lobo e é um sobrenome muito comum entre os árabes. Só que o boticário acabou escrevendo Dip, com P. É o que me dizem, o som P não existe na língua árabe, o que torna o sobrenome um pouco interessante. Eu, certa vez, voltando numa viagem da Itália, fui exatamente parado por um desses fiscais de imigração, etc. Eu estava voltando já, que se interessou, não sei se profissionalmente ou só culturalmente, pela origem de meu nome. E me perguntou de onde vinha esse DIP. Porque achou difícil investigar isso com som árabe, exatamente porque não há a letra B, o som P na língua árabe. Bom, tudo isso eu falo sob censura do Dr. Rogério Tobias, claro. Vamos agradecer aqui, mais uma vez agradeço a presença a Lepanto, que está produzindo agora o tomo 4º do nosso registro sobre registros.
O que será importante, porque, como sabem, o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro e também as faculdades integradas de Guarulhos iniciam, a partir de março, 2 cursos de pós-graduação em registro e notas, cujo conteúdo programático é amplamente distinto e a metodologia também é amplamente distinta. Mas para ambos esses cursos haverá a possibilidade do apoio documentário nesses livros da série Registros sobre Registros, que já se encontra, os livros já se encontram na edição já do seu tomo de número 4. Lembremos-nos também que a ANOREG do Paraná, a ARPE em Goiás e a ATC do Estado do Maranhão, Associação de Titulares de Cartório do Maranhão, são até agora as entidades que, por minha indicação, uma vez que eu recebi essa incumbência do Centro Ítalo-Brasileiro, por minha indicação, tem a seu favor a possibilidade de indicar alunos para o curso com um desconto aí de cerca de 15% no valor da mensalidade. Me parece razoável. Doutora Laura Porto, muito bom dia. Doutora Mônica, novamente agradeço o apoio que dá às nossas reuniões aqui, essa página prestigiosa da ANOREG do Paraná. Flávia Ilka Terzian, muito bom dia. Está lá na cidade de São José do Rio Preto. Prezado Rogério Tobias, muito bom dia. Doutor Mário Martinelli, prazer em vê-lo aqui entre nós. Doutora Rodrigues Nina, saudações ao Miguel. Doutora Mariana Herrera, bom dia. Maria Augusta, bom dia. Doutor Fernando Abreu Costa Júnior. Doutor Fernando, precisamos agitar aí o pinga-fogo. Quem sabe para a primeira semana de abril. Já que parece que não será possível fazer na última semana aqui. Aliás, de abril não, de fevereiro. Primeira semana de fevereiro. Já que não será possível fazer na última semana de janeiro, segundo conta. Prezado amigo Dr. Valdecir Castiglione, bom dia. Dr. Maurício Escolar, tabelião substituto em Curitiba, muito obrigado pela presença. Dr. Jorge Lima de Oliveira, muito bom dia. Dr. Elizabeth Bedovato, bom dia. Dr. Hilário Lula, bom dia. Muito bem. E com isso nós aqui encerramos a exposição de hoje, que, como viram, essa é a marca das claves notariais registrais. Essas aulas realmente que aparentam muito distante do interesse imediato do exercício das notas e dos registros. Com quais exposições nós temos a possibilidade de mostrar o relevo dessas instituições das notas e dos registros. Nós só vamos compreender bem esse relevo na medida em que nós expandamos efetivamente as nossas vistas para ver enfim, para que servem as notas e registros, o que elas recolhem, o que elas estabilizam, o que elas conservam. É isso. Meus amigos, então, se Deus permitir, nos vemos amanhã aqui para a continuação da série Registros sobre Registros e na semana que vem uma nova exposição das claves notariais e registrais. Muito obrigado a todos, meus melhores cumprimentos e agradecimentos novamente à ANOREG do Paraná e à IMAEG do Estado do Maranhão.